A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bom, meu irmão, minha irmã, começa aqui, mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção. É o canal para tirar tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, louvado seja o nome do nosso Deus. E eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus, entregando para Ele esse programa e agradecendo por tudo o que Ele tem feito por nós. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e agradecemos por estarmos aqui na sua presença. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor proporciona para os seus filhos. Pai, que o seu Santo Espírito esteja livre aqui no nosso meio, que a sua palavra, Pai, atinja os nossos mentes e os nossos corações, que o Espírito Santo esteja livre aqui no nosso meio, para que nós possamos entender, compreender e aceitar a sua palavra. Ó Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, o Sacode Pó de hoje chama-se Sacode Pó de hoje é agradecer. E o que nós podemos agradecer? Então podemos começar agradecendo a Deus por esse momento aqui, por eu poder falar da palavra dele para você e para mim, Então isso aí já é o motivo de agradecimento. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos vossos sacerdotes o que aconteceu. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto na terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai-te, a tua fé te salvou. Bom, meu irmão, essa aqui é uma história muito conhecida por todos nós, que é a história dos 10 leprosos, que Deus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E este um que voltou, ele chama de estrangeiro samaritano, que é a história do samaritano. Nós já falamos em outros vídeos aqui, que foi a mistura, dos judeus com outros povos, que surgiram os samaritanos, e era um estrangeiro, era considerado um estrangeiro, não era um judeu legítimo, vamos dizer assim. E só este voltou para dar glória a Deus. Bom, o que nós temos para agradecer? Eu convido vocês a assistir esse vídeo aqui
Gabrielzinho virou na metade da prova com grande folga. Ele vai dominando para conquistar a medalha de ouro para o Brasil. Vem aí a primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. E ela vai ser de ouro. Aí vem o Gabrielzinho. Gabrielzinho Santos Araújo. Com grande vantagem para os adversários. O Vladimir Dadilenko e o Alberto Avarsa. O russo e o chileno brigam pela medalha de prata. O ouro vem para o Brasil. Aí Gabriel Araújo já vem para os metros finais. O domínio absoluto da prova. Ele, com o aplauso da galera do La Défense, vai pintar a primeira medalha do Brasil. E ela é dourada. Os últimos 5 metros para o Gabriel Araújo. Vai Gabrielzinho para bater na frente, para ser ouro, para ser campeão paralímpico. Gabrielzinho do Brasil. Abra comigo a palavra de Deus lá em Filipenses 4:13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, veja bem, a gente vendo esses vídeos aí, vendo que não existe limitações quando a gente ama Deus, quando a gente tem Deus com a gente, quando a gente exerce a nossa fé, quando a gente coloca em prática os limites que Deus nos deu, com certeza, meu irmão, não existe obstáculos, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome desse Deus, e você pegue esses atletas como exemplo de vida, exemplo de perseverança, exemplo de conquista e exemplo de fé. What's this? It's an art project. Okay, I like it. Picasso. Yeah, that way. Getting away well in all 3 of them, really showing well down that first length. Very impressive by Hong Guang, but it looks like Semenenko leading at the turn. Deng Zhao in 5. It makes a really big effort here. Look at him, dolphin kicking on his back, and he's making huge progress. He's close to the world record, he's got it. It's 1:13.56 and a world record for Zhang Tao of China. Depois de vermos esse vídeo maravilhoso, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, meu irmão, minha irmã, você vendo esse vídeo aí, você vendo, nós estamos aí na Paralimpíadas, né? Acabamos de assistir os Paralímpicos, aqueles atletas sem braço, sem perna, cegos, coxos, toda espécie de paralisias, mas todos atletas, todos correndo atrás das medalhas. E o que mais me chama atenção nisso aí, meu irmão, é que era o sorriso, que mesmo com as dificuldades, nenhum deles deixava de participar, de correr, de tentar vencer. Lógico que medalha de ouro é só uma, então só um ganha. Mas quando eu via aquelas pessoas ali sem braço, sem perna, nadando, correndo, arremessando, jogando, eu falava assim, eu pensava sempre assim: oh, quem dera que você pudesse dar uma medalha para cada um. Nenhum atleta paralímpico deveria sair das Olimpíadas sem medalha. Sabe, tem umas corridas por aí que você faz inscrição e você corre, só de fazer a inscrição você ganha uma medalha. E nessas Paralimpíadas, todo atleta, para mim, na minha maneira de ver,
deveriam ganhar. Sabe por quê? Porque eles já são verdadeiros heróis. Só de estar ali são verdadeiros heróis. E todos com semblante, né, de sorriso, felizes, sorrindo. Mesmo com a derrota, eles estavam felizes de participar, de ser um atleta paralímpico, que aquilo ali era uma vitória para eles. E nós, eu e você, que somos perfeitos, ficamos reclamando da vida, né? Ficamos deprimidos, ficamos aí falando disso, falando daquilo, fazendo intrigas, sendo, meu irmão e minha irmã, que a gente tem que pegar essas pessoas de exemplo. A deficiência deles é simplesmente no corpo. Aqui são pessoas até melhores do que nós, que somos perfeitos. Agora agradecer. O que nós temos para agradecer? Bom, nós podemos agradecer a Deus pela nossa boca, né? Porque pela nossa boca nós podemos falar, né? Nós podemos comer. Então, eu convido os irmãos a abrir a palavra comigo. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu queria louvar a Deus, agradecer a Deus pela minha boca, pela sua boca, que nós possamos falar. Sabe quantas pessoas ali era deficiente, não falavam, não podiam falar. Sabe quantas pessoas ali sofriam, né? Falavam embolado. E nós que temos tudo aí, ficamos reclamando. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Salmos 50:23. E aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então nós vamos louvar a Deus aqui, porque nós podemos andar, né? Que eu tenho minhas duas pernas, que eu não tenho nenhum defeito, que eu não preciso de prótese para andar, sabe? Que eu não tenho dificuldade nenhuma em correr. Ô meu irmão, como essas Paralimpíadas fazem com que a gente cresça humanamente. Você ser humano, você não aprende a valorizar aquilo que você tem. Então você fica brigando aí, discutindo, sim, entrando em antidepressivos, né, calmantes para dormir. Quando você é totalmente perfeita, quando você fizer uma corrida, você vai ficar cansado, você vai dormir do mesmo jeito. Lá em Provérbios 10:29 diz assim a palavra do Senhor: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas arruínas os que praticam a iniquidade. Então veja bem, o caminho do Senhor é a fortaleza para os retos. Sabe? Nós que temos nossas pernas aí, nós temos que louvar, glorificar o nosso Deus. Deus, obrigado porque eu posso andar, obrigado porque eu posso correr, obrigado porque eu posso jogar bola. Obrigado, Pai, porque o Senhor me mostrou o valor de uma perna. O valor de uma perna, porque tinha aqueles atletas ali que não tinham pernas, mas eles faziam, ele com as próteses, eles corriam, eles faziam tudo. Não existe a deficiência deles, era só no corpo, que a mente deles era perfeita. Então, Senhor, que nós tenhamos as nossas mentes perfeitas, que as nossas mentes, o nosso cérebro esteja voltado para o Senhor. Outra coisa que nós podemos louvar, agradecer a Deus é pela voz, tá? Pela voz, porque muita gente, né, não consegue falar, né? Tem que falar através de gestos. A gente vê nas próprias igrejas, né, o ministério de surdos e mudos, né, que é maravilhoso. Essas pessoas, o defeito dessas pessoas, meu irmão, é só externamente, porque internamente eles não têm defeito nenhum. Então nós vamos louvar a Deus pela voz, né? Porque você pode falar, você pode gritar, né? Eu posso pregar para você aqui, porque Deus me deu a minha voz. Então, abra comigo a palavra de Deus lá em Provérbios
10:19, diz assim a palavra do Senhor: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Pois que nós usamos os nossos lábios para pregar, para fazer aquilo que é o bem, e não com a multidão de palavras que nos leva ao pecado. Então louvado seja o nosso Deus pela nossa voz, e que nós possamos levar a nossa voz para louvar e glorificar o nome dele. Nós possamos pregar a verdade, mostrar aquilo que é verdadeiro e que é real para as pessoas. Outra coisa que eu louvo a Deus é porque eu posso ver. Sabe, meu irmão, eu estava vendo futebol de cegos. Sabe, uma coisa que eu gosto muito que é futebol. E aquelas pessoas, você acha que aqueles cegos gostam menos de futebol do que eu? Não, mas aquilo não foi uma deficiência para eles. Eles conseguiram, através do defeito físico que eles têm, eles conseguiram adquirir formas de jogar no futebol. Então aquilo era maravilhoso, você ver aquilo, sabe? Aí eles correndo atrás da bola, através do som, a bola faz um barulho e eles corre atrás da bola e faz gol e festeja. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus, porque eu posso jogar bola. Muito obrigado por isso, meu Deus. Então, pela visão, né? Vamos agradecer a Deus pela nossa visão. Então abra comigo, meu irmão, a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então veja bem, Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para o céu, Deus olha para todos. Ele contempla os bons e os maus, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Então, meu irmão, louva a Deus, agradeça a Deus, que você pode ver, que você pode falar, que você pode andar. Lá em Zacarias 4:10 diz assim: o Senhor olha para toda a terra. O Senhor olha para toda a terra. Então, que a graça que Deus me deu de ver, eu agradeço, Senhor, pelos meus olhos, agradeço, Senhor, pelo meu rosto, pelo meu cabelo, pelo meu nariz, pela minha boca. Te agradeço por eu ser perfeito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Outra coisa que nós podemos louvar a Deus é que eu posso dormir, eu posso deitar e levantar normalmente. Lá em Zacarias 4:10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então é muito bom poder acordar, é muito bom poder dormir, é muito bom poder deitar. Então que nós louvemos ao Senhor, que nós podemos fazer isso. Lá no livro de 2 Samuel, versos 23, 2 Samuel 23, verso 4 diz assim: e será como a luz da manhã, quando sai o sol de manhã, sem as nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota a terra. Então, meu irmão, como é bom você poder ver uma planta nascer, como é bom você poder ver o dia nascer. Sabe quantas pessoas não conseguem isso? Sabe quantas pessoas gostariam de ver isso? E a gente, deprimido pelas coisas mais bobas, mais banais, a gente criando aí confusão, criando intrigas, brigando com as pessoas por nada, meu, por nada. Sendo que existem coisas tão maravilhosas. O dia a lua estava linda, estava maravilhosa, sabe? E você poder chegar e olhar para a lua, e você sabe, com isso você fica vendo ali aquele pessoal cego ali nadando, cego correndo, cego chutando bola. Você sabe, essas pessoas não podiam ver aquela lua, mas eles não se entregam
por essas coisas, porque eles têm a maneira deles de louvar o nosso Deus. Então louvado seja o nosso Deus, né? Temos que agradecer a Deus porque nós temos alimento, que nós podemos comer, que nós passamos fome, que nós temos o pão de cada dia. Então temos que agradecer a Deus por tudo isso aí. Lá em Mateus 13, 23, diz assim a palavra do Senhor: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz a 100, ou a 60, ou a 30 por um. Então veja bem, você semear, né? Você planta, você chupa uma laranja, pega um carocinho daquele, planta, você tem uma laranjeira, sabe? Meu irmão, as coisas de Deus, elas são maravilosas. Nós temos motivos para sermos felizes, para viver a vida tranquila, para louvarmos e agradecermos a Deus todos os dias. E estamos enfiando em fracassos, deixando as coisas banais tomarem conta da nossa vida, quando a gente precisa de muito pouco para sobreviver. Olha, outra coisa que nós podemos agradecer a Deus. O que nós podemos agradecer a Deus? Podemos agradecer pelos alimentos, podemos agradecer pelo céu. Sabe, você chegar ali agora à noite, ver o céu estrelado, ou ver o céu nublado, ou ver as nuvens negras, né? Mas você sabe que vem chuva, e da chuva vem, a chuva cai, molha a terra, e a terra se torna produtiva e vai produzir alimentos, né? E quando não tem aquele sol maravilhoso, e que você pode, né, naquele calor, entrar no rio, tomar um banho de rio, né, nadar. Meu irmão, quantas coisas maravilosas nós podemos fazer, quantas coisas tem na vida para que nós desfrutemos, nós vivamos em paz, nós podemos curtir e louvar a Deus todo dia por isso. Mas você já louvou a Deus pelo dia, pela noite? Você já agradeceu a Deus porque hoje você acordou, que você teve um dia? Você já agradeceu a Deus porque você está à noite e você pode deitar na sua cama e dormir? Você já agradeceu a Deus pelo alimento que Ele te deu, porque Ele cuidou de você essas 24 horas? Abra comigo, meu irmão, a palavra de Deus lá em Salmos 113, verso 3, diz assim: desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Então você agradeça a Deus pelo dia, pela noite, por você dormir, por você poder acordar. Em Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos de homem. Oh, meu Deus, que maravilha! Como é bom poder louvar o Senhor na tribulação, né? Mesmo pela tribulação, nós podemos louvar, te agradecer. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, seja assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados pelo Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Nós podemos louvar a Deus pela consciência limpa, né? Que a nossa consciência esteja limpa. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço a memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então que nós possamos louvar, meu irmão, minha irmã. Eu aprendi muito, mas muito, vendo essa Paralimpíada. Eu queria agradecer todos aqueles atletas, todos que levaram para mim
essa condição de poder vir, de dar valor a tudo aquilo que Deus fez por nós, que a gente tem tudo na mão e fica reclamando. Muitas vezes nós somos odiados, né? Muitas vezes nós somos injustiçados, mas nós temos que louvar a Deus mesmo nesses momentos. Então, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo, lá no Salmos 86, verso 17, diz assim: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Então, Deus é o nosso consolador, certo? Mesmo com todas as nossas dificuldades, com tudo aquilo que passamos. Você pega a história de Jó, ali, que Jó, por tudo que ele passou, mas ele não deixou de louvar a Deus. Orai pelos que vos perseguem, né? Tudo aquilo que for feito, tudo aquilo que está contra nós, Deus seja louvado. Nós temos um Deus, meu irmão. Nós temos um Deus que nos protege, que nos ajuda. Nós estamos debaixo da graça e da misericórdia dele. Quando andamos no caminho do Senhor. Então, louvamos a Deus quando nós andamos nos seus caminhos. Então, lá no Salmo 50, 23, diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus por tudo, por tudo. Se você teve a oportunidade de ver, ou se você não teve a oportunidade, você que está deprimido, você que está com problema, você que está com a cabeça confusa, você que está com o seu emocional abalado, assista as Paralimpíadas. Você vai ver como aquilo te dá uma energia de você ver a unção, a mão do nosso Deus, que os nossos limites estão simplesmente, né, aqui. Fora isso, se nos faltar um braço, se nos faltar uma perna, se nos faltar a visão, se nos faltarmos as falas, qualquer coisa, qualquer que seja o nosso defeito, Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele cria maneiras de você ser diferente, de você fazer diferente. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, acima de tudo, devemos louvar a Deus acima de tudo. Abra comigo a palavra de Deus lá no Salmos 95, do verso 2, diz assim: apresentemos ante a sua face com louvores, celebrando-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são sua. Tudo pertence a Deus. Tudo, meu irmão. Tudo pertence a Deus. E Ele faz por mim e por você. Ele faz tudo por nós. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus fará por nós. Então, em todas as coisas, louvemos a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você vê a história que Jesus Cristo morreu, Ele fez pecado por mim e por você, né? E por todas essas bobagens, essas coisas banais que a gente vive, por todas essas coisas que a gente fica aí sofrendo. Jesus Cristo morreu por tudo isso aí. Por isso nós temos que ter a paz de espírito. E para termos essa paz de espírito, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 3, versos de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo
habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, como com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça ao Pai. Então, a tudo dei graças. Tá ruim, glória a Deus. Tá bom, glória a Deus. Tá mais ou menos, glória a Deus, porque ele tem o poder de mudar todas as coisas. E outra coisa que nós precisamos agradecer a Deus pela vida. Pela vida. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão vivas e nós também estamos vivos. Então nós temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, pela vida que Ele nos deu. Né? E lá nos livros de Atos 17, versos 26 e 28, diz assim a palavra do Senhor: de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscássemos ao Senhor, se porventura, tateando, ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Nós somos geração eleita. Nós somos geração eleita. Né? Deus, Ele se fez pecado por nós. Então nós temos que agradecê-lo de todo o coração, de toda a nossa alma. E no luto, mesmo no luto, nós temos que louvar ao nosso Deus. Por quê? Porque muitas vezes, meu irmão, a gente não consegue entender determinadas coisas. Muitas vezes é difícil entender certas coisas. Muitas vezes é difícil entender Deus. Mas Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Então nós temos apenas que aceitar. Temos que aceitar aquilo que muitas vezes, né, eu tenho vivido, né, com lutos. Perdi pessoas maravilhosas, pessoas que eu amei e continuo amando, mesmo mortas. Mas, mesmo no luto, nós temos que louvar a Deus. Né? Lá no Salmos 23, verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em Apocalipse 21, 4, diz assim a palavra do Senhor: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Meu irmão, se você estiver vivendo com luto, glória a Deus por isso, porque Ele sabe de todas as coisas. No Salmos 46, 1, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a gente às vezes está sofrendo ali, porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu um amigo. Qualquer que seja a perda, nós não vamos conseguir entender, mas Deus é o Senhor e Ele sabe de todas as coisas. E nós somos todos mortais, meu irmão. Nós não vamos ficar para semente aqui. Somos todos mortais. Precisamos entender isso, precisamos conviver com isso. É difícil, lógico, é muito difícil. Mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Por isso lá no Salmo 73, verso 26, diz assim: a minha came e o meu coração desfalece, mas a minha carne
e o meu coração desfalece. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Meu irmão, vou ler esse versículo de novo, porque ele é maravilhoso. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, que coisa maravilhosa. É muito bom, meu irmão, muito bom, mas muito bom mesmo, sabe? A gente sentir que nós, dentro de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos limites, que nós possamos agradecer a Deus, louvar a Deus por muitas coisas. E meu irmão, minha irmã, eu queria aqui, em última instância, para terminar esse Sacode o Pó de hoje, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força, nem por violência, é por amor que nós temos que aceitar o nosso Deus. É por amor que nós temos que aceitar os nossos defeitos. É por amor que aqueles atletas aceitam os limites deles, mas que eles não são inúteis, que mesmo limitados, Deus os capacita para que eles possam fazer aquilo que muita gente que tem os 2 braços, as 2 pernas, não fazem. Tem muita gente que tem 2 braços e 2 pernas e não consegue nada. Não sabe porque não quis aprender, porque se limitou. Mas aqueles atletas paraplégicos mostram pra gente que não é difícil quando você tem um objetivo, quando você tem um Deus. E Deus nos capacita, Ele nos dá força para que nós possamos ser diferentes. Então, meu irmão, que você seja diferente, que você faça a diferença, que você saiba valorizar todos os órgãos seu que funcionam. Em nome de Jesus. Então vou ler de novo Zacarias 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Termina aqui, meu irmão, mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Que Deus possa mostrar a você que o limite ele está simplesmente na sua cabeça. Fora isso, nós temos condições de fazer e fazer o melhor para o nosso Deus. Então você passe a valorizar, passe a agradecer a Deus por tudo que você tem. Se você é normal, agradeça a Deus porque você é normal. Mas se você é um paraplégico, agradeça a Deus por você ser um paraplégico, porque para Deus não tem limites. Amém? Eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer porque o Senhor nos mostrou, Pai,
que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor nos capacita, qualquer que seja o defeito que nós temos. Pai, eu queria pedir por aquelas pessoas que são normais, mas que criam problemas, que não sabem discernir e que não sabem, Pai, agradecer por tudo aquilo que o Senhor deu para ela. Queria te pedir para aquelas pessoas também, Pai, que são paraplégicas, que se sentem limitadas, mas que o limite delas esteja só no corpo e não na mente, porque o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor faz todas as coisas, o Senhor muda as coisas, o Senhor muda a história, porque o Senhor é Deus, Pai. Nós não conseguimos nada sem o Senhor, mas nós podemos tudo com o Senhor. Então, Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse dia, que o Senhor abençoe todos os seus filhos, que nós possamos aprender a todo dia a te agradecer. Por isso eu queria, Pai, te agradecer por mim, pelo meu corpo, pela minha alma, pelo meu espírito, pelo sopro da vida, por tudo aquilo que o Senhor me deu, por todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu passei. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de mim e que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe os pecados da humanidade, perdoe os pecados do meu irmão que ora aqui comigo, mas que o Senhor, Pai, é o Deus do impossível e o Senhor de todas as coisas. Por isso eu quero te agradecer no precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E até o próximo Sacode o Pó!